Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. O intuito desse material, o intuito desse vídeo é trazer para vocês um material que foque nas principais diferenças entre o que é um dashboard no Excel e o que é um dashboard no Power BI. Então, eu vou trazer algumas definições, algumas funcionalidades, alguns recursos, algumas parametrizações e vou trazer algumas telas de vídeo diferenciando o que é a publicação de um dashboard no Excel e o que é a publicação de um dashboard no Power BI. Eu não vou meter as explicações, eu não vou em relação à definição do que é o dashboard no Excel. O material vai estar aqui disponível, vai estar no vídeo, vocês vão dando pausa, vão lendo, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas enfim, o dashboard no Excel, em resumo, ele serve para que você tenha um material que facilite a tomada de decisões estratégicas de forma rápida e clara, ok? E o dashboard no Power BI é a mesma coisa. Ele vai permitir que você conecte diversas fontes de dados para que você possa modelar esses dados, criar visualizações para tornar a tomada de decisão mais fácil, mais assertiva possível, tá? E uma diferenciação do Power BI em relação ao Excel é que ele tem dois tipos de produto. Na verdade, ele tem três produtos, né? Você tem o Power BI Desktop, que você tem que ter uma conta corporativa para poder fazer a manipulação dos dados, senão ele vai ficar dando pop-up na tela dizendo que você precisa ter uma conta, você não consegue fazer determinadas configurações, mas existem vários vídeos aí no YouTube publicado que facilitam que você consiga desenvolver essa conta. Uma dica que eu dou para que você possa fazer a configuração da conta corporativa gratuita é buscar um vídeo que tenha o mínimo de tempo possível de publicação. Eu encontrei um vídeo de um rapaz que tem 2 semanas. Por que isso? Porque a Microsoft, muito malandramente, muito espertamente, ela modifica a versão do Power BI e modifica a forma como você faz o cadastro dessa conta. Então, se você for pelas vias normais, por vídeos de 1 ano, 2 anos, 5 meses, 8 meses, 3 anos, 5 anos, pior ainda, vai chegar no final que você vai ficar num looping tentando fazer o registro da tua conta e não vai conseguir, tá? O vídeo desse rapaz tem 2 semanas, está super atualizado e você consegue criar a conta em menos de 5 minutos, muito rápido, muito fácil. Para quê? Para que, mediante o serviço do Power Desktop, caso você queira fazer a publicação do serviço na web, você tem o serviço online. Então você vai ter que registrar o produto no portal do Power BI, tá? No app powerbi.com. Então por isso que você precisa de ter esse serviço da sua conta cadastrada em ambos os serviços, tanto no Power BI Desktop como no serviço online, para publicar e compartilhar. Mas enfim, acabei não falando da definição do Power BI. Mas está aqui na tela, é só vocês acompanharem. Em resumo, ele tem o mesmo objetivo que o Power BI que o dashboard do Excel, ou seja, facilitar a tomada de decisão, tornando-a mais assertiva possível. Aqui nós temos uma diferenciação entre o que é o Excel e o que é o Power BI. Então, o que é o dashboard no Excel? Na verdade, ele tem algumas características que vocês podem ler com calma, tá? E o que é o dashboard no Power BI? Mesma coisa. Ele também tem as suas respectivas características. Em suma, é um pouco mais esmiuçado do que a informação que está na definição do slide anterior. Ok? Depois vocês leem com calma para entenderem um pouco mais como funciona. Em tese,
O dashboard no Power BI permite criar relatórios com gráficos, mapas e tabelas que são fáceis de usar e são interativos. Você não depende dos recursos do Excel, por exemplo, que você tem lá as tabelas dinâmicas, né, para fazer o trabalho, porque ele está todo embutido dentro do trabalho, tá? Dando continuidade, continuando a diferenciação entre o Power Excel e o Power BI, você tem as funcionalidades no Excel. Mesma coisa, ele pode transformar números complexos em gráficos e mapas e com métricas de KPIs, por exemplo, entre outros, né, facilitando a comunicação de resultados e desempenho de forma visual e direta. E o Power BI, os principais componentes do Power BI. Como eu falei, o Power BI Desktop, que é o aplicativo que você vai conectar para fazer a modelação dos dados e criar os relatórios interativos. O serviço do Power BI, que é a plataforma onde você vai publicar esses relatórios que forem criados no Power BI, você vai compartilhar eles na web, ok? E você tem um Power Query, ou seja, de qualquer maneira, você dentro do Power BI, você vai precisar de uma tabela de dados, de uma tabela matriz no Excel, onde você vai jogá-la dentro do editor do Power Query, para que ele faça a manipulação dessa massa de dados, transforme algumas colunas da forma como você deseja, ou você já pode trazer ela nativamente do Excel, apenas colocando no Power BI e carregando dentro do Power BI, tá? Para que você possa criar seus relatórios. E você pode fazer a automatização, a alteração dos dados direto na planilha matriz no Excel, não necessitando ter que abrir o Power BI e fazer a manipulação dos dados, ok? E aí a gente tem o primeiro vídeo. Bem, do pessoal, primeiro. O intuito aqui é mostrar para vocês a elaboração do dashboard no Excel, onde nós vimos nos slides acima as definições, né, os conceitos, os recursos e as funcionalidades. Eu não vou meter as explicações e nem a montagem de como ele é feito para não perder muito tempo na duração do vídeo. Então, aqui dentro do Excel, o que a gente tem? A gente tem que ter a tabela matriz, né, com os dados principais. A gente tem a tabela dinâmica, onde a gente coloca todos os principais dados, é o que gera mais trabalho e que é o de maior diferencial em relação ao Power BI, onde a gente faz os controles, está vendo? De valor máximo, de valor mínimo, de total de produto, faz uma segmentação de dados para definir o ano em questão. E a gente tem duas opções: ou faz a manipulação por aqui, veja quantas tabelas foram feitas. Ou a gente faz a manipulação dos dados por aqui, está vendo o valor mínimo do mês que teve maior gasto, do mês mais econômico, o que vai para o texto do gráfico, para o título do gráfico, ano de referência, mês mais econômico, enfim. E aí nós temos o quê? A primeiro dashboard. Veja que a tela do Excel ela é maior do que a tela do Power BI, tá? Então aqui a gente tem duas opções. A gente pode montar, como no Power BI, a gente faz o controle que a gente normalmente no Power BI faz o controle dos botões. Aqui no Excel você também cria. Essas informações aqui elas se alteram à medida que você altera lá a tabela dinâmica, ok? E aqui você pode colocar a informação do mês de maior gasto, com um íconezinho apontado para baixo em vermelho. Foi o mês que teve o maior custo.
e o mês mais econômico, porque está um mês em questão. A gente vai alimentando a planilha, mas esses valores aqui vão aumentando. E aqui você seleciona o ano que você quer. Se você quiser fazer um ano de 2024, você tem. Se quiser fazer o de 2025, você tem. Se quiser fazer os dois, você tem os dados aqui completos. Essa é a primeira tabela, esse é o primeiro dashboard que eu queria mostrar de como ele pode estar disposto, que tipo de informação você pode dispor no dashboard. É claro que a composição dos gráficos, a composição visual, a formatação visual vai depender muito da empresa que você trabalha, do objetivo de trabalho que você tem a fazer, ok? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo agora. O segundo exemplo é um dashboard um pouco mais elaborado, onde a gente tem os botões dentro do próprio quadro do dashboard. Da mesma forma que o vídeo anterior, a gente tem a base de dados, ok? Onde a gente tem as colunas da data que foi feita a compra, do mês, do ano, do produto, da categoria, do valor unitário, da quantidade, valor total, estabelecimento, ok? Temos a tabela dinâmica, onde a gente coloca todas as informações pertinentes ao tipo de análise que a gente deseja fazer. Veja que a gente tem vários detalhes aqui. Como eu falei, os botões, né, os controles podem ser feitos a partir da tabela dinâmica ou dentro do quadro do dashboard, ok? E aí a gente tem o dashboard em si. Assim como o anterior, eu também montei aqui na coluna da esquerda uma forma da gente definir o produto e o mês. Vai refletir aqui no valor mensal, respectivamente, a categoria de produtos, né? No valor anual e o produto que está sendo trabalhado, ok? E aí a gente vai ter aqui o valor mensal, o mês em questão e o valor anual, o respectivo valor anual. Aqui o quadro onde a gente tem as despesas por categoria, alimento, bebida, higiene, descartável, limpeza, enfim, alimento, né? E a parte, a mesma coisa, a gente tem a definição da categoria, tem o valor do mês, o mês em questão, e a respectiva informação anual, do valor anual. A mesma coisa para estabelecimento. A gente tem o estabelecimento que foi selecionado, o valor mensal e o respectivo valor anual com o nome do estabelecimento. E como é que a gente controla isso? A gente controla por aqui. Por exemplo, você quer saber quanto que você teve, vamos ver aqui, de arroz. A gente seleciona aqui arroz, verifica que ele já alterou. O mês, você quer saber o mês de setembro, quanto você gastou de arroz no mês de setembro, ele vai te dizer e automaticamente ele vai te dar o valor anual de quanto você comprou de arroz até o mês de setembro. E aqui um valor fixo, que é o valor anual. Fixo porque, à medida que você vai alimentando a base de dados, você vai tendo a alteração do valor anual, ok? A mesma coisa para a categoria. Você chega aqui e define a categoria, por exemplo, de bebida. Ok? Então, bebida você gastou R$ 71 no mês de outubro. Se você quiser saber quanto que você gastou no mês de julho, ele vai te dizer quanto que você gastou no mês de julho e, respectivamente, até a presente data do ano, quanto que você já consumiu em bebida. Ok? Estabelecimento. Você vem aqui e quer saber, por exemplo, quanto que você gastou na padaria Terê Delícia no mês de maio. Você gastou R$ 156,39 no mês de maio e, respectivamente, você gastou no ano até a presente data R$ 966, ok?
Então essa é um tipo de dashboard que você pode ter um pouco mais elaborado. Mais uma vez eu volto a dizer, a configuração visual dele depende muito do que a sua gerência na empresa vai solicitar, a sua gestão vai solicitar, e o tipo de padrão de cores que você tem e formatação de gráficos, tá? Então esse é o tipo de dashboard que eu queria mostrar, como ele pode ser feito em relação ao que vocês vão verificar, como ele é feito no Power BI, ok? E agora o grande momento que é o que é a demo de um dashboard no Power BI. Vocês vão reparar o quão diferente é da produção de um dashboard no Excel. Vamos ao vídeo. E agora, pessoal, o grande momento sobre o painel do dashboard dentro do Power BI. Essa é a tela principal do Power BI. Assim como no Excel, nós temos uma tabela, nós temos uma planilha de dados, tá? Essa planilha de dados, ela veio do Excel. Dentro do Power BI, nós temos o editor do Power Query. O Power Query, ele faz a manipulação dos dados, faz toda a alteração que você precisa e você carrega essa tabela para dentro do Power BI, ok? Então, uma vez dentro do Power BI, a gente pode, de posse dessa tabela, a gente vem para a área de grade, pela área da tela do Power BI e concluímos as análises que a gente achar melhor de acordo com as determinações da empresa. Então, aqui no caso, você vê que essa planilha, que essa tabela que a gente tem ali, ela está com todos os dados aqui. Eu não vou entrar no mérito dos detalhes, vou minimizar aqui para ficar mais fácil de verificar. Não vou entrar no mérito dos detalhes das configurações, como é que é feito, como é que não é, tá bom? Então aqui dá para vocês perceberem, por exemplo, se eu quiser saber resultados pertinentes ao mês de outubro, basta eu clicar aqui. Diferentemente do Excel, você não tem uma tabela dinâmica aqui por trás, você só tem aquela tabela lá, onde você puxa os dados daqui, entendeu? Para dentro desses campos que estão aqui destacados. E fazemos todas as configurações, ok? Se eu quiser saber o resultado pelo mês de novembro, ele vai dar pelo mês de setembro, pelo mês de dezembro. Então você tem toda uma categorização de informações de acordo com as análises que forem sendo solicitadas. É um método totalmente diferente. Você pode criar aqui, são as páginas que você tem, como se fossem as planilhas, né, do que você tem no Excel, onde você tem uma das planilhas, você tem o dashboard. Aqui você tem um dashboard em cada página, que são chamadas de páginas e não de planilhas, ok? Então, selecionando aqui tudo para ter uma noção geral de todas as informações. Então, você tem o valor total por produto, valor total de vendas por vendedor, valor total de vendas por estado, o estado de melhor performance no ano, em todo o período selecionado. Veja que está o período selecionado, está como todos. Você tem o ranking do melhor vendedor e você tem um ranking do valor total de vendas no período. No mês de outubro, no mês de dezembro, novembro, setembro, ou seja, vem do maior para o menor, tá? E nessa outra página aqui, a gente pode fazer a classificação do mapa. Esse aqui é o mapa comum, ok? Onde a gente tem as famosas bolhas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na região do Rio de Janeiro, ele vai me dizer que nessa região aqui, o estado em destaque é o Rio de Janeiro, a cidade é a cidade de Petrópolis, foi a que mais performou, e o total de vendas foi 216 mil.
Se eu clico aqui, ele me diz que é Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, com o valor respectivo. Se eu clico aqui, ele me diz que é Teresópolis. E se eu clico aqui, ele me diz que é a cidade do Rio de Janeiro. E, consequentemente, para os demais estados. Então, por exemplo, se eu venho aqui para o Espírito Santo, tá? Ele me diz qual é o estado, me diz qual é a cidade, me diz qual é o valor. Aqui ele me diz qual é a cidade em si. Veja que ele vai alterando. Cidade de Vitória, cidade de Cariacica. Ok? O mesmo acontece para você tenha tanta informação quando você passa o mouse pela bolha, como você tem os cartões aqui ao lado com as informações específicas. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ele vai me dizer que a cidade é Contagem no estado de Minas Gerais. Aqui ele vai me dizer que a cidade é Uberaba. Aqui ele vai me dizer que a cidade é Minas Gerais, com o respectivo valor, e aqui a cidade é Uberlândia. O mesmo acontece para São Paulo. Então você vê a diferença de padronização, a diferença de disponibilização de informações no relatório de dashboard de uma ferramenta para outra. Essa que nós estamos mostrando aqui é a ferramenta de Power BI, ok? Então, assim como eu falei, depende muito da demanda que é colocada para o tipo de análise que seja feita. Bom, eu espero que tenha agradado aí a disposição das informações. O aspecto visual você monta de acordo com a sua finalidade, tá bom? De acordo com a demanda da empresa, de acordo com o logo. Você pode configurar a tela de fundo, pode configurar cabeçalho, os cartões, os tipos de gráfico, podem mudar, podem alterar as cores, você pode mudar. Enfim, todo um padrão visual ele é alterado de acordo com a necessidade que você tem, de acordo com as diretrizes da empresa ou do trabalho em questão que esteja sendo feito, ok? Bom, pessoal, agradeço a vocês o tempo que vocês dedicaram para visualizar, para estudar esse material. Mais uma vez eu volto a dizer que esse trabalho foi todo calcado num comparativo, né, entre dois tipos de aplicativos distintos, que é o Excel e o Power BI, tá? E qualquer necessidade que vocês tenham de suporte, de contratação de uma consultoria para desenvolver dashboards ou cenários entre uma ferramenta ou outra, você me encontra através desse e-mail aqui, ok? Ou vocês podem verificar o que eu tenho de material disponibilizado no meu canal no YouTube. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Foi um enorme prazer tê-los aqui mais uma vez. Até a próxima edição.